Bom dia para todas que conseguem estar aqui ao vivo com a gente, mas tenho certeza que muitas verão a gravação hoje, quarta-feira. Geralmente a gente diz todas, né? Mas tivemos alguns momentos de viagem, alguns contratempos que às vezes a gente avisa: olha, essa quarta não vai ter, mas a gente já volta, que é muito raro, né? De todas as quartas-feiras do ano, deve ter no máximo meia dúzia que a gente não. Oi, Terezinha, você vai lá na configurações e coloca seu nome. Muito importante a sua presença na sala, como de todas. É, Então a gente está aqui toda quarta-feira às 9 horas da manhã, educação continuada, falando de algum assunto de bem-estar, de saúde, da nossa equipe Amale, que é a equipe construída lá no início em 2020 com o nome Olson, pela Adriana Olson, que a gente assim deu o nome em respeito a ela ter nos convidados para iniciar tudo isso. E hoje a gente mudou então para Amale, que tem todo um sentido aí de bem-estar, de amor, de autocuidado. Hoje nós vamos anunciar aqui, é o nosso momento conexão. Nós vamos anunciar uma nova linha que a gente está trabalhando e que a gente está gostando muito. E para falar, dar um oi, contar para a gente um pouquinho quem é ela, quem é a linha, quem é essa pessoa, falar assim rapidamente um pouquinho para nós e deixar vocês também com gostinho de querer mais e depois eu conto um pouco mais. Eu quero convidar a Rafaela Guimarães. Quem é você, Rafaela? Vem contar pra gente. Bom dia, meninas. Muito bom estar aqui. É um prazer imenso. Obrigada, Maria Alice, todas as meninas aí. Ontem foi fechamento de mês, então eu fui dormir mais de 1 hora da manhã. Então hoje meu dia começou um pouquinho mais tarde. Estou terminando aqui meu treino. Em seguida tenho já uma reunião de alinhamento de carta diretriz no início do mês. E meninas, com muita alegria, né, recebemos aí todas vocês, o nosso time, a nossa Acmos, né, a Acmos é uma empresa 100% brasileira, ela vai fazer agora 17 anos que ela existe, né, desde sua fundação, é uma empresa de marketing multinível. Eu, Rafaela, estou na Acmos, vai fazer 14 anos no mês de outubro, então a Acmos faz 17 em agosto, e eu faço 14 anos de empresa no mês de, na verdade, 7 de novembro especificamente, tá? Mas eu fiz meu pré-cadastro no finalzinho de outubro. Mas no dia 7 de novembro foi o dia que eu ativei o meu cadastro e comecei esse negócio, né? E a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a qualidade dos produtos. Eu tinha tido uma experiência anterior numa empresa multinacional com produtos de muita qualidade, mas, porém, muita qualidade, muito bons, mas muito acima da média, de acessibilidade para as pessoas. Então, não eram produtos acessíveis. E aí a gente tinha muita dificuldade de duplicar, muita dificuldade de ter a recorrência, porque às vezes as pessoas não conseguiam consumir todos os meses, ativar todos os meses devido ao alto custo. Então, quando viemos para a Acmos, foi uma grata surpresa de poder oferecer para os nossos empreendedores, para os nossos clientes, produtos que entregam muita qualidade, muito resultado, muita ciência, muita tecnologia e ter um preço que cabe no bolso da maioria das pessoas. Não vou dizer de todas, porque a gente sabe que existem muitas pessoas de muitas realidades. Então a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem uma população que está lutando para sobreviver. Então não é para todos, mas para a grande maioria das pessoas os produtos da Acmos cabem no orçamento, né? Ainda mais com o cadastro que a pessoa tem a possibilidade de ter 50% de desconto em qualquer produto. Então, ela acaba tendo um produto muito bom, num custo muito baixo em relação ao mercado. Tá? Em relação a ela ir numa loja de suplementação, ou ela até às vezes comprar um produto. Hoje vocês sabem que Shopee, Mercado Livre, já não é confiável para você comprar suplemento, tem muita falsificação. Então, assim, a pessoa vai conseguir ter um produto bom mesmo, com custo super legal, super interessante. Então, isso me chamou a atenção quando eu iniciei. E depois, conforme eu fui galgando os primeiros passos, eu vi que eu poderia também ganhar muito dinheiro, ter uma grande equipe, e comecei a me dedicar a formar equipes de sucesso,
né? Então, desde do primeiro passo, do cadastro, das primeiras compras, das primeiras vendas, até a duplicação. Então, a gente vê um grande campo, né, na região de vocês, né, um campo enorme para trabalhar. É uma facilidade também, porque a pessoa, a partir de R$ 100, ela ativa o cadastro dela e depois ela pode comprar o quanto e quando ela precisar. Então, é muito simples, né? Não tem complicação, não tem pedido mínimo, não tem que ficar comprando X todo mês, que eu acho que isso também é algo dentro do nosso modelo de negócio que atrapalha muito porque as pessoas não têm educação financeira, então as pessoas acabam comprando, comprando, comprando e aí não vende na mesma velocidade que compra, aí se endividam. Isso a gente é o que a gente mais vê acontecendo em muitos lugares. Então a Acmos, a pessoa não corre esse risco porque ela não precisa disso, né? E você pode criar um grande time com consumidores, com revendedores, né? Porque a margem de lucro na venda também é super interessante. E é isso, meninas. Mudei minha vida com a Acmos, né? Minha vida pessoal, financeira. Hoje eu tenho uma carreira, né? Uma grande equipe aí, uma equipe de mais de 1 milhão de pontos. E construída desta forma, de forma simples, básica, acessível. Hoje a gente tem isso aqui, né? Na época que eu iniciei, a gente não tinha essa conectividade, né? Essa opção de trabalhar pela internet, pelo Zoom, fazer essas conexões, né? Era tudo na mão, né? Era tudo no tete a tete, então era mais desafiador ainda, era mais difícil ainda, porque a gente se restringia ali aonde a gente morava, e hoje a gente pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, eu aqui em Goiânia, a Maria Alice lá em Curitiba, a Mariane, eu sei que tá no interior de São Paulo, e aí a gente vai conectando aí pessoas no Brasil inteiro. E eu espero do fundo do meu coração que aqui na Acmos vocês se realizem profissionalmente, né? Então, se realizar para cada uma que é individual, cada uma tem um significado, um sucesso que almeja, que busca. Vocês não necessariamente precisam querer ser imperial diamante como eu para ter sucesso nesse negócio. Vocês podem ter muito sucesso nesse negócio, vendendo muito. Vocês podem ter muito sucesso nesse negócio, criando uma rede com 200, 300 mulheres que mudaram a saúde delas. E para cada pessoa, sucesso significa algo. Então, eu espero que aqui na Acmos vocês alcancem o sucesso que vocês almejam para a vida de vocês. E contem comigo, né? Eu estarei aqui de prontidão sempre que vocês precisarem de algum apoio, de algum suporte. Não tem hora, gente. Ontem mesmo eu trabalhei até meia-noite. Aí depois da meia-noite, ainda até a gente dar uma desligada, assim, voltar, colocar lá um olhinho de lavanda, né, gente, pra dormir. Eu falei, meu Deus, amanhã eu preciso acordar cedo e eu tô longe de dormir, né? Então, é isso. Contem comigo de todo o meu coração. Vou deixá-las aqui. Acho que a Maria Alice tem mais coisas para compartilhar. Eu vou deixá-las, vou terminar meu treino, que às 10 horas eu tenho outra reunião, preciso estar em casa, tá? E ó, Rafa, beijo. Oi. antes de você ir embora, eu quero só que você conte uma das suas grandes experiências com os variados produtos da Acmos. E um dos produtos que foi o motivo que me encanta, que é o Lancreme. Né? A gente tem que fazer boquinha para falar. Para mim, gente, é o popular bálsamo dos pés, cotovelos e joelhos. Mas eu sei que tu tem um testemunho muito Quando, vivo. Conta pra gente. quando eu mudei para o Mato Grosso, eu morava no Mato Grosso do Sul, mudei para o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul já é seco, mas é mais úmido. Mas no Mato Grosso, assim como aqui em Goiás, agora entra a época da seca. Então, a época da seca tá acabando as últimas árvores verdes, assim, ó, é o último mês delas, porque delas começam a ficar todas secas, e a gente fica 4 meses, 5 meses sem nenhuma chuva. Tem uma chuva em setembro que é chamada chuva do caju. Então aqui a gente fica com a pele realmente extremamente seca, extremamente, extremamente, extremamente. E aí eu mudei pra lá, eu tava grávida, meus pés racharam assim, gente, absurdamente. E quando meus pais vieram pra Goiânia conhecer a Acmos, que aqui a gente tem fábrica, centro de distribuição, minha mãe levou alguns sachês do Lancreme, porque ele tem amostrinhas, né? E aí levou alguns sachês e a ativação, os produtos vinham de Minas Gerais, né? Não tinha franquia lá no Mato Grosso na época, nada. E aí meus pés estavam rachados, muito seco, 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 assim, que eu nunca tinha tido na minha vida.
Acho que devido à gravidez, o clima seco, enfim. E aí eu comecei a usar. Gente, em menos de uma semana, meu pé transformou completamente com o uso do Lancreme. Então é um produto que eu vendi muito. E ele vende muito até hoje. Ele é um dos produtos mais vendidos da marca até hoje. Eu vou achar um vídeo de um depoimento de uma menina aqui do interior de Goiás, de Palmeiras de Goiás, com depoimento de psoríase. Gente, vocês não têm noção, o pé da menina. É assim, era todo cheio de ferida. E ela tratou com Lancreme. É a coisa mais incrível. Eu vou procurar e vou mandar para Maria Alice mandar para vocês. Ele é perfeito. Então é um produto assim de baixo custo. Resolve. É uma semana, gente. Pé rachado, pessoas que têm essas descamações de pele, sabe? Essas pessoas que têm doenças pontuais, tipo diabéticos também, acaba tendo a pele extremamente seca. Então é um produto que realmente resolve, tá? E é uma semana de uso, a pessoa já fala: que é isso? A pessoa já fica louca com o uso do produto. Então, esse produto é maravilhoso, a Rafa, linha de suplementação maravilhosa. muito obrigada. Deixa para outro dia. Agora volta a malhar, volta a fazer seu treino. Te agradeço imensamente por você ter aberto esses 10 Não, não minutinhos tem aí que na sua agradecer. corrida, tá? Conta E a gente vai comigo. marcar mais entradas tuas para você vir falar de momentos específicos. E lembrando, gente, que a Rafa é uma mulher empreendedora, é uma mulher de sucesso, é uma bebezinha ainda perto de mim, né? É com a idade que já tenho, mas ela é uma inspiração para muitas de nós, tá? Independente da idade que temos, nós temos que ter nossos sonhos. Independente se eu vou usar Acmos para fazer disso renda extra, eu vou usar Acmos porque a gente encontra produtos de qualidade maravilhosos. Eu vou usar para a minha vida. Rafa, muito obrigada. É Até isso aí. breve. E eu vou continuar aqui com os Beijo, contem meninos. comigo. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Meninas, então, falando a novidade de hoje, eu até anotei aqui para não esquecer algumas coisas. Nós vamos fazer essa nosso encontro em duas partes e eu conto com vocês. Daqui a alguns minutos eu vou pedir que a gente vai se retirar da sala e a gente vai voltar para a sala, porque eu tenho, quando a gente voltar, eu quero entrar falando de um assunto bem importante e que acredito que vocês também vão vocês precisam saber disso, tá? Mas isso fica para parte 2. Quero contar que hoje a nossa amiga Maria Chevre está chegando ao Brasil. Então, quem morar em São Paulo, ela vai ali na casa da filha, que é bem, parece que no centro de São Paulo. Então, pede lá, chama ela, tenta marcar para tomar um café, para darem uma volta no parque, tá? Como mulheres empreendedoras e mulheres que a gente conhece virtualmente, a gente tem vontade de conhecer pessoalmente, tá bem? Quero lembrar aqui também, ó, que essas coisas a gente vai lembrar na segunda parte. Mas, continuando a falar, é, Maria de Los Angeles, Mari, a Tere, que já estão aí, que já receberam alguns produtos, então eu já chamei algumas pessoas mais ligadas a mim para a gente já ir usando, para que a gente comece a ter a nossa forma de opinião. Um dos produtos que a Rafaela falou e que foi um dos que mais me chamou a atenção na linha é esse Lancreme. E vocês viram ali ela falar, né? Então ele não é, ele vai estar escrito que é assim, ó, creme hidratante para os pés com ativos naturais. Um dos principais ativos que tem aqui é a ureia. Por isso ela vem com aquele depoimento que psoríase, dermatites, qualquer coisa de pele, esse creme vai fazer muito bem. Aí vão pensando as meninas que já usaram, que já chegou aí, que vocês já usaram, para vocês falarem alguma frase aqui, algum depoimento. Logo na primeira vez eu pedi assim, ó, gente. Então, o que é bacana na Acmos não é tudo, mas tem alguns produtos que a gente compra sachês. Eu não chamo isso aqui de amostra grátis, porque não existe. Alguém paga a conta, né? E o que que eu fiz? Eu comprei alguns desses aqui para que eu, minhas filhas, eu não lembro se a Tere, a Nilza também, eu pudesse pôr, porque são pessoas que estão aqui do meu ladinho, que é só a gente gritar que a gente se aparece aqui, que a gente usasse. E durante uma semana, a gente foi, na primeira usada eu já amei o produto, porque eu conheço um pouco das substâncias, dessa textura, do que o produto tem que entregar. E aí, quando eu fui lá ver que ele tinha realmente a presença da ureia, isso, nossa, então é esse o produto.
Lembram que eu sempre falo de uma empresa para você chamada Aroma da Terra, onde eu comecei a minha vida de mulher empreendedora de produtos e que ela fechou no Brasil em 2020 e ela está voltando agora com alguns produtos. Algumas de vocês também já usam e que fica para uma próxima aula eu contar só da Aroma da Terra para vocês. A Aroma da Terra trazia para gente o bálsamo para os pés, por isso que para mim Lancreme significa bálsamo para os pés, que é além de produtos naturais que vêm para tratar, trazer emoliência, ele traz então essa composição para tirar, sabe? Tem gente que tem, né, um grossor aqui no cotovelo, nos joelhos, não necessariamente nos pés. E algumas necessidades de dermatites. Então, coloque na lista de vocês. E pasme, gente. Cada uma de vocês, quando for adquirir, no começo eu vou ajudar vocês, tá? Vou ensinar o que que a Rafa proporcionou para nós. A Rafaela Guimarães, que é essa imperial da Acmos, né? Bem dizendo, entrou lá criança e hoje está aí com todo esse trabalho, porque ela veio junto com os pais dela fazendo esse trabalho. Ela sempre me recomendou, oferece sempre para as meninas adquirir uma revista. Às vezes está em falta, que nem a Maria de Los Angeles ontem, ela pegou a jarra, que depois eu vou falar para vocês dessa jarra, que foi outro produto com que eu comecei, né? Mas não tinha revista, né, Maria? Ai, que dó. Então, na próximo pedido, eu já deixo anotadinho na tua lista de pedido Acmos. É importante, gente, a gente ter sempre um papel. Sabe aquela coisinha de listinha de compra que a gente deixa em cima do balcão? Agora a gente vai ter que ter assim. Vai ter que ter uma do supermercado, uma da do Terra, uma da Acmos, uma da nananã, uma da Quincopato, uma da Ozonotec, tudo que a gente. Mas é importante a gente ter um papel aonde a gente anota, porque não é que o cérebro às vezes a gente esquece, e daí quando a gente mais quer o produto, a gente, puxa, eu fiz pedido, esqueci. E vocês vão ver que bacana é. Às vezes não tem tudo aqui. Nesse catálogo tem a jarra, Maria, mas não tem o imã, aquele imã que tu pegou, porque eles também não vêm ser um papel muito bom. Isso aqui custa, né? Tanto é que a gente tá vendo lá que custa R$ 15 para a gente adquirir esse livrinho. Mas é bom que ele traz para a gente um posicionamento de produto. E eu quero aqui ver se eu acho o Lancreme para ler para você. Se eu esqueci de deixar a página aberta. Gente, outro produto que eu quero adquirir é este aqui. A gente vai falar muito sobre eles, que é a creatina em, em gominhas com sabor de maçã. Mas tô assim, cada vez que eu vejo a página ali, me dá, sabe aquele flavor, aquela aguinha na boca, que é uma maçã verde que tem ali? E eu acho que pode ser bem interessante para quem não gosta tanto do pó. Então a gente tem que ir conhecendo, né? É uma linha que tem muitos suplementos, mas tem muitos cosmecêuticos que traz para a gente não só um produto para passar na nossa pele, mas um produto para tratar a nossa pele. E o que é bacana da Acne, vocês viram a Rafaela falar? Ela também usa óleos essenciais. A Acne até tem alguns dois ou três produtos à base de óleos essenciais, mas ela respeita todo o trabalho da Duterra, porque ela conhece e ela também usa, tá? Aqui vai ter aquele bracelete que eu sempre uso e as pessoas me perguntam onde ter esse aqui não é da Acmos, mas ele é eterno. Se eu não perder, ele é eterno, não preciso trocar. E a Acmos traz, não é fácil a empresa que traz isso com qualidade, com um preço legal. Eu queria só achar aqui para ler com vocês. Aqui, ó. E vou contar o preço para vocês e a oportunidade, tá? Nós temos 2 minutos, vamos encerrar e daí a gente volta. Renoverlon creme pré-biótico. Olha que legal isso, gente. Pré-biótico, né? Então ele vai ajudar a produzir células, né? Revitalize seus pés com Renoverlon creme prebiótico. Fórmula rica em glicerina, ureia, óleo de babaçu. Garante hidratação intensa e pele macia. É vegano, cruelty free. Sabem o que é cruelty free? Nós vamos falar sobre isso. E de rápida absorção. É um efeito, é cuidado perfeito para a prevenção de ressecamento. Sinta a diferença desde o primeiro uso. O ativo prebiótico de sua fórmula restaura o ecossistema da pele, inibindo a multiplicação de bactérias, deixando seus pés mais protegidos.
Gente, preço para consumidor, nós vamos aqui daí encerrar, R$ 57. A gente volta na parte 2 e eu falo para vocês se vocês pagam isso ou se vocês podem pagar menos, tá? Saímos todo mundo agora, eu encerro a sessão e a gente volta no mesmo link, tá bem? Até daqui a alguns segundos.